O humor dos mercados hoje é: vamos embora, Banco Central, divulga logo essa taxa Selic, Banco Central, vamos embora, meu filho. Boa noite, boa tarde ainda. Hoje acho que é o dia mais cedo da história que eu faço um resumo com o Bernardo. Então, boa tarde a todos e todas, bem-vindos ao seu resumo diário de tudo que aconteceu na Bolsa de Valores no dia de hoje e no mundo dos investimentos. Hoje, 5 de agosto de 2020, quarta-feira, dia em que o Ibovespa subiu 1,57% e fechou em 102.801 pontos. Subiu hoje exatamente o que caiu no dia de ontem. Ontem caiu 1,57, hoje subiu 1,57. Mas, quando cai 1,57 e sobe 1,57, não volta ao mesmo patamar. Será que você sabe por quê? Comenta aqui embaixo depois, quando você terminar de ver o vídeo. E FIX, fundos imobiliários, subiu 0,23. Nos Estados Unidos, as bolsas subiram forte. S&P, menos forte, 0,64%. Dow Jones subiu bastante, 1,39%. E Nasdaq, mais um recorde na história da Nasdaq, subiu 0,52%. O VIX, o índice de volatilidade, caiu 3,24%. Dólar aqui no Brasil chegou a subir, caiu, subiu, caiu, no final subiu. Fechou em alta de 0,30% a R$ 5,30. Petróleos hoje, o WTI subiu 1,10 e o Brent subiu 1,71. Os dois cada vez mais acima dos 40 dólares, do piso dos 40 dólares. Bom, o que fez hoje o Ibovespa subir nesse tanto, assim, não tenha sido uma explosão de rentabilidade, mas foi alguma coisa relevante. Subiu com, primeiro, expectativa de novo corte da taxa Selic, daqui a pouco eu te falo mais sobre isso. Segundo, valorização das ações da Petrobras. Terceiro, pacote de estímulo americano para a economia dos Estados Unidos. E quarto, resultados positivos de Gerdau, Klabin e Iguatemi. Teve Oi também, mas Oi está fora do Ibovespa, então não conta. Primeiro, vamos lá então, corte da taxa Selic. Ainda não saiu, eu estou fazendo esse vídeo hoje mais cedo, porque daqui a pouco, assim que sair a taxa Selic, eu vou entrar ao vivo no YouTube do IAB, então me assiste lá para comentar para vocês o que aconteceu, como que isso impacta os investimentos, o que a gente pode esperar daqui para frente, e o mais importante de tudo que o mercado quer acompanhar e quer analisar é: o mercado já dá como certa a queda para 2% ao ano. Mas o que o mercado quer saber é: o Banco Central vai anunciar, o Copom vai anunciar que o ciclo de cortes acabou ou não? Ainda tem espaço para novos cortes? Isso que o Banco Central, isso que os investidores estão analisando e querem analisar. Será, se tivesse corte, a oitava queda consecutiva da taxa Selic. Taxa Selic mais baixa, renda fixa perde interesse, as pessoas migram cada vez mais para a renda variável. Então a taxa Selic caindo aumenta e valoriza a expectativa de pessoas buscando ações, e o preço das ações também sobe. Por isso que houve essa alta puxada pela Selic. Petrobras, daqui a pouco eu falo para vocês. Pacote de estímulos nos Estados Unidos, mesma coisa de sempre, daqui a pouco eu vou contar. E aí os resultados, olha só, Iguatemi teve bons resultados, subiu 9%, teve um lucro líquido de 43 milhões, tá? Teve um recuo do ano passado, sim, natural, mas os resultados foram melhores do que esperado. E importante, o Iguatemi tem investido numa plataforma de e-commerce, isso eu achei muito legal. O Iguatemi tem investido numa plataforma de e-commerce para que marcas vendam por meio da sua plataforma. Então, é o Iguatemi entrando no varejo eletrônico, nesse momento de queda de consumidores nos shoppings. O Iguatemi, uma marca super forte do varejo, principalmente varejo de luxo, de alta renda, entrando forte aí no varejo eletrônico. Importante acompanhar. Gerdau, e a Iguatemi subiu hoje 9% e tem recomendação de compra por parte de algumas corretoras e bancos. O Bradesco recomenda a compra do Iguatemi. Gerdau, hoje Gerdau subiu 6%, e aí também o varejo foi o que puxou bastante, não o varejo eletrônico, totalmente diferente, né? Mas o varejo foi o que puxou a alta dos números da Gerdau no último trimestre. Bem interessante, Gerdau tem produtos para a indústria, mas também tem produtos para a construção civil. E aí o que a Gerdau percebeu? Que muitas famílias, muitas pessoas usaram o tempo da quarentena, na verdade, ou para reformar sua casa, ou para reformar, enfim, comprar algum material que estavam querendo fazer alguma melhoria no seu imóvel. Então, achei isso bem interessante. O setor de reformas foi o que puxou bastante esse momento, inclusive por conta do isolamento social, e também no setor de corporativo. Muitas empresas
também têm utilizado esse tempo para reformar seus estabelecimentos, seus escritórios com menos pessoas, então isso também tem sido relevante. Outra que puxou, Klabin, subiu 9,78%, teve uma alta forte na demanda por papel, sim, por papel nesse momento de preocupação com contaminação, então a preocupação com higiene aumenta, isso puxou a Klabin, e também a depreciação do real valorizou, né? A depreciação do real, Klabin grande exportadora, dólar mais forte, acaba beneficiando também a Klabin. Falando muito de empresas, último aqui eu paro de falar, Oi, não minha queridinha, mas queridinha de muitos, Oi subiu hoje também bastante, subiu mais de 4%, por quê? Porque a Enel, de energia italiana, disse hoje que se interessa pela rede de fibra ótica da Oi. Então, cada vez que surge uma nova empresa interessada em ativos da Oi, as ações da Oi disparam, todo mundo fica animado com o Oi, por isso que as ações subiram no dia de hoje, por conta desse interesse da Enel. Falei muito de Brasil, vamos para os Estados Unidos. Estados Unidos hoje teve um dado ruim que decepcionou bastante por lá. O setor privado dos Estados Unidos criou 167 mil novas vagas de trabalho em julho. A expectativa do mercado é que houvesse a criação de 1,2 milhão, então quase 10 vezes menos a criação real do que a expectativa do mercado. E esses dados do setor privado, eles são considerados uma prévia dos dados oficiais do governo que vão ser divulgados nessa sexta-feira, depois de amanhã. Então tem uma preocupação aqui da recuperação do setor do mercado de trabalho, né, da economia americana. Vamos ficar de olho nesses dados na sexta-feira. Ainda falando dos Estados Unidos, apesar dos dados fracos da economia e dos dados fracos do mercado de trabalho, as bolsas subiram, como eu falei para vocês. Por quê? Principalmente, em primeiro lugar, notícias de que os republicanos e democratas estão de alguma forma conseguindo chegar em alguns acordos, os dois lados querendo ceder em alguns pontos, para aprovar logo esse pacote de estímulos à economia americana de 1,2 trilhão de dólar. Então isso puxou bastante. Também puxou bastante as companhias aéreas, porque dentro desse pacote de 1,2 trilhão, os republicanos querem colocar 25 bilhões de dólares de ajuda adicional às companhias aéreas. E aí o setor ficou super animado, olha só. A American subiu 10% hoje, a United subiu 4% e a Delta subiu 3%. Então todas as principais companhias americanas subiram no dia de hoje. O que também puxou a alta das bolsas americanas foram notícias de avanços na vacina contra o coronavírus. A Johnson anunciou um novo acordo para produzir 100 milhões de doses para o governo dos Estados Unidos por $1 bilhão. E a NVAX, ou NVAX, revelou também dados positivos indo para a terceira fase, ou já na terceira fase de teste, que é a última fase de desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. Então esse é outro ponto, né? Cada vez que uma nova notícia positiva sobre vacina surge, as bolsas também se animam e tudo sobe. PMIs, os indicadores ou os índices econômicos da atividade econômica da Europa, da zona do euro, vieram acima do esperado. Vieram a 54,9, foi o PMI da Europa, da zona do euro. É um pouco mais alto do que os últimos 2 anos, e acima da estimativa. Os PMIs, quando vêm acima de 50, não 50%, 50 indicam crescimento econômico. Quando vem abaixo de 50, indicam recessão econômica. Então, 54 é um bom número interessante, animou os investidores na Europa. Petróleo subiu, por quê? Porque os dados os inventórios, né? Misturei inglês e português, os inventários, as reservas de petróleo nos Estados Unidos caíram 7,4 milhões de barris na semana passada. É muito mais do que a expectativa de queda de 3 milhões. Com reservatórios menos cheios, né, mais vazios nos Estados Unidos, significa que tem mais espaço para armazenamento. Tendo mais espaço, tem mais comprador de petróleo. E isso faz com que o preço do petróleo suba. Esse preço também puxou o petróleo no mundo inteiro e puxou para cima as ações da Petrobras. Por isso que também houve esse suspiro no Ibovespa no dia de hoje. Agora, olhos no Copom, vou para a live do IEB, me acompanha lá, que daqui a pouco a gente entra no ar. Se você gostou do resumo, se você gostou das informações do dia de hoje, compartilha com as outras pessoas. Você me ajuda muito a levar essas informações para todo mundo no Brasil. Se você estiver no YouTube, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Quem estiver aqui no Instagram, compartilha e deixa like também. Obrigado, um abraço e até daqui a pouco. Tchau!